Bem-vindos, eu sou o professor Silvio Santana e, como você deve ter observado, pipocou na street, pipocou na praça o edital, Polícia Penal, meu camaradinho aqui, ó, Polícia Penal, porra! E como pipocou o edital Polícia Penal, você percebeu que tem uma caralhada de legislação específica. E aonde é que você vai estudar isso aqui comigo? Na aula de hoje, vamos ver a portaria 4226, a portaria interministerial 4226, tá certo? De 2010. Portaria importantíssima que regulamenta o uso da força, beleza? E como eu falei anteriormente, meu nome é Silvio e estou com você nessa, meu amigo, beleza? Então olha só, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, você pode vir através de Professor Silvio Santana, meu Facebook, o meu Instagram, Prof. Silvio _Santana, e o meu Gmail, profsilviosantana@gmail.com, beleza? E o tema da aula de hoje é justamente a portaria, vou até escrever aqui, ó. Hoje nós vamos aqui com a portaria interministerial do Ministério da Justiça, que leva o número 26, ou 26 não, 4, deixa eu pegar aqui, ó. 4226 do ano de 2010, que fala a respeito do uso da força policial, extremamente importante esta portaria para você, beleza? Então, olha só, vem comigo aqui na força. O uso da força policial, que é um instrumento, que é atribuição do poder de polícia, que é dado à autoridade, que é dado ao agente público, o executor da medida, por muitas vezes é necessário aplicar uma força. E essa força, ela tem que ser pautada em critérios legais, de acordo com a necessidade, de acordo com a proporcionalidade, razoabilidade. Então a gente vai ver tudo isso nessa portaria. Não é o bel prazer do indivíduo pegar o outro e sentar-lhe a mutamba. Ah, vou quebrar o amiguinho no pau porque sou polícia. Não, demônio, não é assim que funciona. Nós, agentes de segurança, somos pautados exclusivamente pela legalidade, tá certo? E outros atributos mais, tá? Então, o uso da força policial, o uso da força, que é esse instrumento de coercibilidade, que é o instrumento de atrito entre o agente público e o infrator. Ora, se você está querendo entrar para a polícia, meu amigo, e acha que em algum momento você não vai usar a força, não é sempre que o diálogo vai funcionar. Porém, até o uso da força tem que ser pautado em critérios que vejamos a seguir. Então, olha só. Então, aqui. Objetivos e conceitos iniciais. Primeiro, do que diz essa portaria? Essa portaria fala a respeito do que? Do uso da força pelos agentes de segurança pública, tá? Agentes de segurança pública. Obviamente, a gente sabe aqui que os agentes de segurança pública, eles fazem aí o uso do chamado poder de polícia, né? Poder de polícia. Então, e o que é força? O que é força? O anexo 2 dessa portaria vai definir para você o que é força. Força é a intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas. Coercitiva quer dizer que é a contra a vontade dessa pessoa ou grupo de pessoas, por parte do agente de segurança pública, com a finalidade de que? Preservar a ordem pública e a lei. Perceba a finalidade dessas medidas. Beleza? Perceba as finalidades dessas medidas. E eu quero trazer o alento aqui, às claras, o artigo 25 do Código Penal, esse instituto aqui, chamado de legítima defesa. Legítima defesa. De acordo com o Código Penal, legítima defesa, que está presente no artigo 25, nos ensina o seguinte. Entende-se como legítima defesa, só para a gente entender um pouco mais disso aqui, quem moderadamente usa dos meios necessários
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, ou de terceiro. Aí, meu amigo, vamos entender aí que a lei 13.964, pacotão lá anticrimes, né? Que foi aí a lei 13.964 do ano de 2019, finalzinho do ano, inseriu aí nesse contexto o parágrafo único desse dispositivo do artigo 25, tá? Inseriu esse contexto aí, ó. Então vamos lá. Aí fala assim, com a seguinte literatura: observados os requisitos previstos no caput, né? O uso moderado, a injusta agressão atual iminente, a defesa, considera-se também legítima defesa ou agente de segurança pública que repele agressão, tá? Ou risco de agressão à vítima mantida em refém durante a prática de crimes. Então essa é uma discriminante aí, tá? Especial que traz no artigo 25, também só para trazer as claras para onde caminha o uso da força, qual que é o berço legal disso, tá? Sempre a legalidade aí beirando a legítima defesa, tá certo? Beleza, então vamos avançar nisso aí. Bom, lá de cara nós temos 5 considerações de cara, não é? Essa portaria, ela é pautada por 5 considerações. Primeira consideração fala a respeito da segurança pública, que equivale à cidadania e respeito aos direitos humanos, sempre pautado por esse arcabouço aí, por esse bipé, cidadania e direitos humanos, tá? Então, segurança pública é sempre igual a cidadania e direitos humanos. E também uma base legal. E essa base legal, por exemplo, ela se baseia em um código de conduta do agente, tá? Código de conduta da carreira federal do agente, né? Ou Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Penal Federal, tá certo? Também baseia-se em outras resoluções, por exemplo, a resolução que leva o número 34 do 169 da ONU, tá? Que essa aqui vai falar a respeito do uso de armas de fogo. Baseia-se também na resolução 1989 da ONU também, 1989, tá? Barra 61, tá? Essa aqui vai versar a respeito contra a tortura, tá? Tratamento contra a tortura, desumano, cruéis, tá? Beleza? Então são convenções, são bases legais que se vale o agente. Temos também o decreto 40 de 91, tá? Decreto 40 de 91, tá certo? Que foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro devido à convenção chamada de Nova York, de 84, então devido à Convenção de Nova York, tá? Convenção de Nova York, colocar New York aqui, beleza? Que foi em 84, beleza? Esse decreto internalizou essa convenção, tá certo? Enfim, temos uma base legal. Então, qual uma outra consideração? Procedimento de padronização ou padronização de procedimentos. Bom, e lembrando que a própria portaria fala que temos que padronizar esses procedimentos de acordo com o quê? Princípios internacionais. De acordo com princípios internacionais. Padrão europeu, né? Internacionais. Beleza? Tranquilidade total. E também, consideração importante, a redução do índice de letalidade na ação policial, no uso da força. Redução da letalidade, quando envolve, né? Quando envolve ou envolvendo agentes de segurança pública, tá? Agentes de segurança pública. Então, propõe aí uma redução do índice de letalidade. E também formar um grupo de trabalho de todas as forças federais. Qual que é a ideia disso? Formado por policiais federais, policiais rodoviários federais, tá certo? Policiais estaduais, tá? Ou mesmo policiais municipais da GCM, beleza? E os próprios policiais penais, seja da esfera dos estados, seja da própria esfera federal. Qual que é essa ideia desse grupo de trabalho? Esse grupo de trabalho visa justamente padronizar as ações em âmbito nacional, em estadual e municipal, beleza? Então essas são as considerações iniciais que você vai ver logo de cara, lá antes mesmo de adentrar o artigo 1º, beleza? Seguindo. Obrigatoriedade das diretrizes dessa portaria aí, tá?
da 4226. Qual que é a obrigatoriedade? Você vai ver isso lá no artigo 2º dessa portaria. Então, de cara, o artigo 2º fala que ela é de obrigatoriedade, e repito aqui a você, meu querido amigo, é de obrigatoriedade de quem? Quem que é obrigado a isso aqui? É obrigado a isso aqui a Polícia Federal, é obrigado essa portaria, quem mais? Polícia Rodoviária Federal, a gloriosa PRF, o próprio Departamento Penitenciário Federal, tá? O próprio DEPEN, tá certo? E, além disso, a Força Nacional de Segurança. Eles são obrigados a observarem os ditames dessa portaria. E esses camaradinhas aqui, esses órgãos aqui, esses departamentos aí, eles têm um prazo para isso, que está lá na própria portaria. Primeiro prazo é 90 dias, que vai aparecer lá. 90 dias para quê? Para adequar aos procedimentos. Então, para adequação. Então, essa portaria deu um vacácio aí, tá? De 90 dias para adequação dos procedimentos operacionais. Vou colocar aqui, ó, dos procedimentos operacionais. Beleza. Tranquilo. Além disso, ela trabalha lá com outro prazo, que na própria resolução, na própria portaria fala de um prazo de 30 dias. E esse prazo de 30 dias é para quê? Para criar uma comissão. Criar comissão. Mas qual que é o intuito dessa comissão? Justamente normatizar as diretrizes. Para que serve essa comissão? Para normatização das diretrizes. Normatização. Então fala nesses dois prazos aí, e como você pode observar, a gente vai falar de tudo nessas aulas aqui, tá certo? Então começa com essa obrigatoriedade aí de quê? De prazos em relação à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN e a Força Nacional de Segurança, a observarem obrigatoriamente essa aplicabilidade dessas diretrizes dessa portaria. Como estou falando em diretrizes, perceba, essa portaria vai apresentar 25 diretrizes. E como a gente vai estudar essas diretrizes? Separamos em grupos, tá? Em grupos de diretrizes. Grupos de assuntos específicos, que vai ficar tranquilaço, meu filho, você captar tudo isso aí. Falaremos letra por letra dessa portaria, de modo que você, em 2 blocos, né, em 2 aulas aqui, praticamente 2 blocos, você vai matar essa porra aí, beleza? Então vai ficar tranquilo para você, beleza? Então vamos lá, vamos cair para dentro dessa porra aí. Então olha só. Qual que é a base legal para o uso? A direção número 1 já fala, tá? Diretrizes. Número 1 já fala assim, ó. De cara já fala aí. Diretriz 1. Qual que é a base legal para o uso da força pelos agentes de segurança pública? Ora, beleza. Então, se baseia-se em documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, baseia-se em documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Como aí a própria diretriz fala quais são eles. Resolução 34 das Nações Unidas, né? Que é o que justamente fala aí aquele respeito do Código de Conduta, que a gente já falou sobre isso, né? Que é o Código de Conduta dos funcionários responsáveis aí pela aplicação da lei. Aí vem a resolução de número 1989-61, de 89, que fala do Conselho Econômico e Social. Esse aqui é o Conselho Econômico e Social, essa segunda aqui, né? Que é o Conselho Econômico e Social da ONU, tá? Conselho Econômico, vou colocar bem aqui, ó, e Social da ONU, beleza? Aí fala também do Congresso de Havana, de 99, que fala de quê? Que fala justamente, que tem a ideia justamente aqui nesse Congresso de Havana, que aconteceu em 99, que fala a respeito da prevenção, tá? De crimes, tá? Então, prevenção é medida, prevenção, tá certo? Do crime, beleza? Foi discutido em Havana isso em 91, beleza? E tratamento dos delinquentes, tá? Então, é base legal para isso, tá? E tratamento dos delinquentes. É aquele negócio, né? Trata-se o delinquente como um doente mesmo, tá? Não estamos aqui para fazer juízo de valores, tá? Estamos aqui para entender justamente o que fala a lei. Então é isso, tá? Então tá aqui, é o quê? Delinquentes, beleza? Então prevenção do crime e tratamento de delinquentes, beleza? E a Convenção da ONU, a Convenção de Nova York, que fala a respeito de quê? Contra a tortura, tratamentos penais cruéis, desumanos, degradantes, que é esse cara aqui que a gente já comentou sobre isso. Então essa é a base legal, tá? Para o uso da força pelos agentes de segurança pública. Esse é o primeiro grupo aí, beleza?
Esse daqui, ó, é assunto quente para a prova, beleza? Eu aposto num assunto desse aqui para a prova. Isso aqui é para ser um olho, tá? E é para você abrir seu olho, filho. Por quê? Porque é assunto quente para a prova. Fala princípios e aplicação do uso da força. É a segunda diretriz. É a diretriz número 2 aqui. Então são princípios de aplicação que eu quero que você anote com muito carinho isso aí. Quais são esses princípios? Primeiro da legalidade. Da legalidade vem aqui na minha força. Olha só. Então da legalidade nós temos o seguinte. Vou cancelar isso aqui que não era para aparecer. Então o que é a legalidade? A legalidade é o seguinte, bom, a legalidade ela é gênero e tem 3 espécies. Nós temos a legalidade aplicada ao você, a mim, a nós, os particulares. Nós temos a legalidade aquela que é realizada pela própria administração pública e temos a legalidade penal. Qual que é a diferença? Bom, a legalidade aplicada a você, meu filho, que está me olhando agora, você, meu amiguinho. Olha só, ninguém, artigo 5º, inciso Romanos aí, segundo, né? Ninguém fará ou deixar de ninguém vai fazer ou deixar de fazer coisa que não em virtude de lei. Ou seja, resumindo a ópera, nós só fazemos, temos obrigatoriedade se houver previsão na lei. Do contrário, você pode fazer o que você quiser. Se a lei não te obrigar, beleza. Mas quando fala da administração pública, artigo 37 da Constituição, fala assim, administração pública, direta ou indireta, regenciar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros. Bom, a administração pública, ela não tem margem de escolha. Cabe à administração pública realizar somente o que está escrito na lei. Ou seja, ao particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública pode fazer o que está pautado na lei. E é aí, meu filho, que essa resolução entra. Você, administrador, você que vai ser o agente de segurança, né, fazendo parte, o braço da administração, você só pode fazer aquilo que está previsto aonde? Na lei. E, para completar a informação, a terceira perna da legalidade é o artigo 5º, inciso Romanos 39. Não há crime sem lei anterior que a defina e nem pena sem a prévia culminação legal, que falaremos em outro momento. Mas, o que você vai colocar aí no seu material? Você vai colocar assim, ó. Coloca aí no seu materialzito. Vai colocar bem aí, ó. Legalidade é o quê? Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para o quê? Para o quê? Para a consecução de um objeto legal. Beleza? Então vamos colocar aí, ó, os agentes. Vou colocar aí, ó, os agentes de segurança pública. Minha caneta tá meio zoada, mas vai dar para entender aí, tá? Então, os agentes de segurança pública, olha só poderão utilizar, só tem essa ideia, ó, só poderão utilizar, não tem escolha, o quê? Só poderão utilizar a força, não é? A força para, vamos colocar o nome que aparece na própria portaria, consecução de um objeto legal, ou seja, com objetivo legal, para consecução de um objetivo legal. Ou seja, um propósito legal. Beleza? Tranquilo? Legal demais? Beleza? E, para variar, ó, e nos estritos limites da onde? Da lei. Limites da lei. Esta é a legalidade, que você vai entender aí como princípio número 1. Aí nós temos a necessidade, que também é base, é princípio aí, ó. Então essa necessidade é o quê? Bom, necessidade, olha só, determinado nível de força só pode ser empregado quando o quê? Quando um nível anterior, um nível menor, não for suficiente. Ou seja, quando você aplicar um nível, tá certo? Você vai observar que aquele falhou anterior. Como assim? Vamos escrever aí, depois eu explico melhor. Olha só, determinado, vai ficar bem bacana aí, tá? Determinado nível de força. Você fala assim, você está inventando isso. Não, gente, trago da própria lei, da própria portaria, tá? Determinado nível de força, ou seja, uma força qualquer, só pode ser aplicada se uma anterior mais fraca foi usada. Então, olha só. Então, anota aí, ó. Só pode ser empregado. Só pode ser empregado. Espero que está o rio, mas dá para ler. Quando os níveis, ó, quando
os níveis de menor intensidade, né? De menor intensidade, perceba um uso progressivo aí, né? Intensidade não forem suficientes. Não forem suficientes. Perceba o uso escalonado da força aí, tá? Progressivo. Para atingir os objetivos, beleza? Tranquilo? Então, tem que haver aí, ó, o quê? Quando você vai usar uma força, você vai pensar antes. Eu usei a força máxima, tem que começar da mínima e ir progredindo paulatinamente. Essa é a ideia, beleza? E a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? O nível de força utilizado tem que ser sempre compatível com a gravidade da ameaça. Então, vamos colocar aí, ó, o nível de força utilizado deve ser sempre compatível. Compatível com o quê? Com a ameaça. Aqui, cara, há controvérsias, mas é isso aí que você vai levar para a prova, tá? Tem que ter uma compatibilidade entre ação e reação, beleza? Tranquilo? Então, olha só, o que é a proporcionalidade? Então, o que acontece? O nível da sua ação, da sua reação àquela injusta agressão tem que ser proporcional. Só que imagina um camarada vindo para você para te dar uma facada. Você vai puxar uma espada e degladiar com o cara? Ou você vai puxar a sua PT.40 e vai explodir a cara do vagabundo? Percebeu? Então, mas numa coisa é o que se aplica na realidade, outra coisa é o que você vai defender na prática. O que é proporcionalidade? É uma adequação entre fim e meio, tá certo? Então, entre meio e fim, melhor dizer. Então, o cara teve uma ação, você vai chegar com uma bazuca e explodir a porra toda? Não, cão. Tem que ir devagar. Necessidade é necessário. Eu usei a força ontem, a força do nível menor. É proporcional? Há uma adequação entre fim e meio, entre meio e fim? Então usa, beleza? Então vamos continuar aí. E moderação. O que é moderação? Olha, é explicativo. O emprego o quê? Da força o quê? Deve ser sempre que possível. Aí a própria portaria fala. Vamos colocar aí, ó. Emprego da força. Coloca aí, ó. O emprego da força. Aí a própria portaria fala, eu quero grifar isso, ó. Sempre que possível. Só se der. Né? Sempre que possível, o quê? Sempre que possível, deve ser moderada, tá? Deve ser moderada. Beleza? Não pode exagerar na força. Inclusive o excesso é punível, tá bom? Tranquilo? E a conveniência, que é o juízo de valor aí, é conveniente, tá? Tudo isso em microsegundos, tá, senhores? E o que é conveniência? A força só pode ser empregada em função do contexto, ou seja, possa ocasionar danos de maior relevância. Então, ela não pode ser aplicada. Olha só, o que é a conveniência? Vou colocar bem assim, ó. Não utilizar a força, vou colocar engenharia reversa, ó. Não utilizar a força como se o contexto, ó, se o contexto, estou colocando o grifo meu aqui, ó, ocasionar danos maiores ou dano de maior potencial. Dano de maior potencial, tá? Então, se ocasionar um dano de maior potencial, beleza? Ocasionar um dano de maior potencial, não utiliza a força. Beleza? Tem só uma discussão, você vai chegar e explodir tudo. Não, cão, calma. Então, esses aí são os 5 princípios que você vai ver aí. Cuidado, tá? Cuidado com esses princípios na sua prova, viu? Isso aqui é importante, tá? É o quê? A legalidade, tá? É importante demais você entender esses princípios aí. Nós temos aí a legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Princípios aí na diretriz número 2. Isso pode ser que caia na sua prova. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Então, massa demais. Dei print dessa tela que vai ser bem interessante para você. Beleza? Então, entenda esses princípios aí. Beleza. Uso de arma de fogo por agente de segurança pública. Tá, agora vamos nessa, né? É para isso que eu estou estudando. Uso de armas de fogo. Eu quero usar arma de fogo. Eu gosto, né? Tá. Aí você fala, ô Silvio, da onde é que eu vou tirar esse conceito de arma de fogo? Então, olha só.
Então, esse arma de fogo, nós temos um decreto aí que determina o que é arma de fogo, meu amigo. Então, a arma de fogo, ela tem o quê? Ela tem justamente amparo legal, né? Nós podemos definir aqui o que é arma de fogo. Mas olha só, arma de fogo está no item do item 3 ao item 7. Então, olha só, a arma de fogo, de acordo aí com o decreto novo do ano passado, tá? É o quê? Arma que arremessa projéteis empregando força expansiva de gases, gerando combustão e de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade do projétil. Esse conceito de arma de fogo não é inventado por mim, ele é previsto em decreto, beleza? E qual decreto é? Bom, vamos lá, vou colocar aqui qual decreto é para vocês. Primeiro, tinha um decreto que falava a respeito disso, que foi superado ano passado. O artigo 30, mais precisamente, se eu não me engano, Romanos 13, do decreto, famoso decreto de uso de armas aí, que é o 3665 de 2000. 3665 de 2000, tá? Esse decreto aí falava a respeito do conceito de arma de fogo. Porém, não mudou muito o conceito, mas mudou o decreto. Ele foi superado agora pelo decreto, na verdade, o nome é revogado, pelo decreto que leva o número aí 10030 do ano passado, de 2019. Mas o conceito é o mesmo, a arma de fogo é isso aí, tá? Arremessa projéteis, empregando força expansiva dos gases. Arma de fogo, né? Você já conhece bem, tá lá, né? Quero pegar uma pistola, aí tá lá o gatilho, né? Aí aqui tá a câmera que eles tanto falam aqui, né? A minha quadrada. Aí vai, expande os projéteis, sai o projétil lá, os gases se expandem, estoura a cara do caboclo, pronto. Isso é arma de fogo, beleza? Então esse é o conceito de uso de arma de fogo, beleza? Então olha só, conceito de uso de arma de fogo pelos agentes aí, beleza? Você já entendeu bem esse conceito, essa diretriz, beleza? Então o uso de força, tá? Beleza, base legal para o uso da força pelos agentes. Então é bom entender esse conceito de arma de fogo, que está presente no anexo 1. Beleza, então olha só, nós vimos aí as bases legais, com o uso esse conceito muito importante. Então vamos agora pegar uma série de regramento aí que a gente vai anotar, tá? Tudo isso da diretriz 3 até a diretriz 7, tá? Então vamos lá. Primeiro aí, vamos colocar aí a anotação aí bem bacana. Primeiro, uso de arma de fogo para a gente de segurança. Primeiro, a regra é não disparar arma de fogo. A regra é não usar. Tá previsto. Qual que é a regra? A regra é não disparar arma de fogo. Essa é a regra. Ah, eu achei que eu ia matar todo mundo. Não, cão. A regra é não disparar a arma. Essa é a regra. Não disparar a arma. Beleza? E qual que é a exceção? Qual que é a exceção? A exceção é a legítima defesa. Nós já conhecemos bem do artigo 25 do Código Penal, que eu falei aqui. Legítima defesa. Bom, e a legítima defesa, ela pode ser aquela chamada própria, o cara vem agredir você, né? Ou de terceiro, o cara tá apontando uma arma para alguém, beleza? De terceiro, beleza? E isso aí, ó, isso aqui, ó, é perigo iminente, tá? Perigo iminente. A diretriz não fala em atual, beleza? Que gere dois fatores, ou morte, ou mesmo lesão grave. Perceba o que essa diretriz fala. E a lesão leve? Lesão leve não pode usar. A lesão grave, isso é importante ressaltar, ó. Tô ressaltando para vocês, lesão grave, beleza? Perigo iminente, lesão grave. Isso tá na diretriz lá que leva o número 3, beleza? Tranquilidade até aí, vamos avançando aí rapidinho. Aí olha só, então nós vimos isso daí, nós vimos a legítima defesa e tal. Beleza. E se a pessoa não tiver arma? Bom, então para a pessoa desarmada. Então essa é a primeira regra. Vamos para a segunda. E se a pessoa tiver desarmada? Pessoa desarmada. Bom, se a pessoa tiver desarmada, meu filho, olha o que a resolução fala. Nunca, nunca, ou como a própria resolução, a portaria fala, é ilegítimo. Ilegítimo. O uso é ilegítimo, tá? Beleza? Nunca. A pessoa está desarmada, o uso é ilegítimo. Beleza?
Tranquilo? E se a pessoa tiver armada, tem que pedir por favor? Mais ou menos, olha só, e se a pessoa tiver armada? Se a pessoa tiver canada lá, né? Tô armada. Pera lá. Pessoa armada somente em caso de risco imediato. Cara, isso é importante, ó. Somente, é importante frisar isso mesmo, que isso é CESP, né? Somente em caso de risco. Olha só, vou até colocar em letras jumentais aqui, ó. Imediato. Só se o risco for imediato, meu amigo. Beleza? Que vai causar dois fatores: a tua morte, né? O terceiro, ou a lesão grave. E se o cara quiser causar uma lesão leve, ele não pode usar arma, não. Tecnicamente é isso que está dizendo, tá? Beleza? Então, tranquilo, é bom anotar isso aí. Ah, entendi e tal. E aquele disparo de advertência? Vou dar um tiro de advertência. Mano, anota sobre isso aí, ó. Ó, deixa eu até apagar isso aqui, tá horrível. Esse disparo de advertência não mais existe, tá? Diz quem serviu o exército aí sabe do que eu tô falando. Ensinava isso pra gente lá, eu era militar também, tá? Disparo de advertência. Você vai escrever aí na doutrina, ó, de hoje, tá? Então o que você vai escrever aí? Ah, eu quero dar um disparo de advertência. Ô, filho, ô inútil, o disparo de advertência, olha como é que fala. Ele é inaceitável. Inaceitável. Ele é inaceitável. Conforme tá lá. Eles são inaceitáveis os disparos de advertência. Beleza? Por quê? Por que eles são por que eles são inaceitáveis? Porque os resultados são imprevisíveis. Ou seja, efeitos imprevisíveis por causa disso. Beleza? Tá, gente, não estou inventando nada. Tá tudo na própria portaria. Estou facilitando sua vida aqui, filhão. Beleza? E por último aqui, não menos importante, procedimento de abordagem. Olha só. Polícia. Procedimento de abordagem. Vou abordar e vou meter a mão na cara. Calma, cão, não é assim. Isso não acontece aqui, né? Procedimento de abordagem. Primeiro, a abordagem, olha isso, tem que ter, ó, caráter, presta atenção, ó, de exceção. Não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então tem que ser medida de exceção. Beleza? Tranquilo? Ou conforme a portaria, a própria portaria fala, não poderá ser prática rotineira. Tá? Não poderá ser prática rotineira, indiscriminada. Beleza? Tem que ser a exceção à regra. Beleza? É assim que fala, tá certo? Então perceba esses resultados aí, que é muito importante para você compreender esses detalhes. Falamos aqui do uso da arma de fogo e da força no caso das abordagens, disparo de advertência, se a pessoa estiver armada ou desarmada. Beleza? Então avancemos aí. Situações que envolvam o uso da força. Vai acontecer, meu amigo? Então vem comigo aqui. Vai acontecer. Você vai ser polícia, porra! Vai acontecer momento que você vai ter que usar diretamente a força, aplicar na prática aquilo que você viu na teoria. Ora, meu filho, eu vou te advertir. Confia no pai. Não é a mesma coisa. Não está escrito, não está previsto no manual todas as situações. Então teremos situações que muitas vezes fogem da normalidade. Uma coisa é você pegar a doutrina e ler, e outra coisa é os microsegundos e a imprevisibilidade que a própria situação oferece. São centenas. E você, policial que está estudando, quer ter a sua PT na cintura, está sujeito a isso. Nós estamos sujeitos a isso. Não tem jeito. Tem que aceitar essa situação e tentar se condicionar, se preparar para tentar minimizar os danos. A pergunta é, quando vai ocorrer? Porque vai. Então, olha só. E nesse momento, situações que envolvam o uso da força, nós vamos ver da diretriz 8 até a 11. Então, primeiro eu quero trazer para vocês quais são essas observações. Primeiro, mais importante de tudo, quero frisar bem. Toda vez que envolver o uso da força, presta atenção você. Os agentes. Toda vez os agentes, eles deverão, olha só, presta atenção, ó. Isso é importante, ó. O porte obrigatório, eu disse porte obrigatório de no mínimo dois instrumentos. Tá certo? Dois instrumentos de menor potencial ofensivo. De
menor potencial. Vamos definir isso aí, tá? Ofensivo. Aí você fala, beleza, o que é instrumento de menor potencial ofensivo? Então, olha só. Arma de menor potencial ofensivo. Olha só. Armas de menor potencial ofensivo. São projetadas ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar, atenção, ó, temporariamente pessoas. Temporariamente pessoas. Olha só, muito importante aqui frisar. Preservando vidas e minimizando os danos à sua integridade. Beleza? Então, é o que? Preservar, mas veja, não existe, ainda há potencial ofensivo, perceba, vem comigo aqui. Não é arma não letal, a arma é letal. Disparo de elastômero ou borracha é letal? Ele é menos letal do que um projétil de cobre, mas ele tem a sua letalidade. Se essa porra pega no olho do cara, pode matar. Aí a doutrina fala da cintura para baixo, a distância mínima de 20 metros. Nós temos uma doutrina penitenciária para isso. Não posso disparar na boca do cara. Claro que não, gente. A arma é letal. O uso do gás, ele pode ser letal? Claro, fecha a glotes aqui, ó, o cara vai morrer na sua mão e você tá fudido, negão. E o taser, que é o choque elétrico, ele não é a pistola .40, mas ele é uma pistola de choque. A pessoa for cardíaca ou qualquer coisa, morre, meu filho. Por isso que nos cursos nós também temos que tomar o choque, para entender o que acontece. Para mim não ficar lá, eu vou queimar as bolas do cara. Blá, 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 blá. Não, demônio, não faz isso. Entendeu o que eu tô falando? Então nós temos o quê? Que entender que a arma de menor potencial ofensivo, ela tem potencial ofensivo, mas é menor potencial ofensivo. Então vamos lá, vem comigo aqui. Vamos continuar anotando essa paradinha aí toda aí. Paramos aqui, né? Então vamos lá. Então, continuando. Então é porte obrigatório, olha só que interessante. 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Quero frisar muito bem isso aqui. Ó, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Por exemplo, ou uma tonfa e um gás, um taser, né? Ou sei lá, um gás, um taser, um gás. Tem que ter 2 alternativas para você aí. Isso é importante, tá certo? Isso, vamos até colocar essa observação aí que é importante, ó. Independente da arma de fogo, tá? Deixa eu achar meu cursorzinho aqui. Então, independente da arma de fogo. Como forma, ó. Independente. Não depende, ó. É independente. A arma e mais 2. É independente da arma de fogo. Eu conheço o CESP, meu amigo. Eu sei que eles vão cobrar da arma de fogo. Beleza? Sacou essa ideia aí, mano? Beleza. Então, tá aí o conceito de menor potencial ofensivo. Beleza? E também uma outra informação dentro disso aí muito importante. Os próprios órgãos de segurança pública, os próprios órgãos de... Tudo dentro dessa diretriz aí, tá? Da diretriz aí é 8 a 11. Os órgãos de segurança pública, eles deverão fazer o quê? Eles deverão padronizar os procedimentos operacionais, ou seja, normatizar o uso da força. Normatizar o uso da força. O uso da força. Através de quê? Procedimento operacional padrão. POP, o famoso POP. Tá certo? Então, olha só. Por que é necessário padronizar? E quem essa portaria interministerial fala que é os órgãos que têm que fazer isso. Ora, se há a previsibilidade escrita, minimiza-se o erro do agente. O cara vai lá, olha, excelência, eu estava previsto no nosso POP determinada conduta e assim eu fiz, estava no manual. Isso é uma excludente, deixa o cara coberto e alinhado. Percebeu? Então, há previsão do item 8 a 11 que o próprio órgão faça isso, tá? Normatizem esse uso aí, beleza? Aí, tá, mas tem que normatizar através de quê? Bom, rapidinho aqui. Instrumentos técnicos, tá? Por meio de instrumentos. Beleza? Instrumentos técnicos, o que mais? Circunstâncias adequadas de cada uso de força. Então, ó, circunstâncias adequadas. Ou seja, qual o momento de utilizar cada força? Depende das circunstâncias, né? A carga horária mínima de preparo de cada servidor. Tá? Carga horária de preparo, carga horária aí de habilitação para cada armamento. Beleza? A habilitação que a gente fala aqui, tá? É para quem não é da área, é ser habilitado para usar a arma, tá bom? Habilitação.
Então, o cara se estudar o emprego de cada armamento, beleza? Proibição, deve prever no POP, ó, a vedação ou mesmo proibição, beleza? Proibição de quê? Do uso de armas letais, beleza? Que é desnecessárias, beleza? Vamos colocar assim, ó, proibição de uso de armas que provoquem lesões desnecessárias, tem que estar previsto no POP. Desnecessárias, tá bom? Beleza? Tranquilidade total. Controle de cautela de armamento, que é importante falar, ó. Eu vou escrever aqui, ó, controle de cautela, e quem não é da área vai falar, o que é cautela? Cautela é quando você vai lá pegar um determinado material, arma, né? Você tá no seu nome, a cautela quer dizer que aquela arma tá atrelada a você, tá certo? Tanto a arma quanto a munição, tudo em seu nome, a gente vai lá pegar, você vai passar, se Deus quiser, eu acredito nisso, quando você receber a sua maletinha lá, você vai receber 3 carregadores, 1 mais 2, não é? E você vai receber a quantidade X de munição, e aquela munição, aquele lote vai estar no seu nome, meu filho. E aquela arma vai estar no seu nome, tá certo? Isso deve estar previsto em cada carreira, e é assim que acontece mesmo, por força do Estatuto do Desarmamento e outras leis federais que regulamentam isso aí, tá certo? Aí, então é isso daí, cara. Você tem que entender bem essa parte aí, tá certo? Então, olha só, continuando aí. E quando o uso da força provocar lesão ou morte? Ah, meu amigo. Então imagina que você através de determinada conduta, provocou ação que resultou lesão grave no indivíduo ou morte. Ninguém aqui tá para matar, meu amigo. Mas se o vagabundo pintar na sua frente, mande-o para o inferno. É assim que funciona e se você não entendeu dessa forma, não faça concurso para a polícia. Você não quer esse resultado, você não trabalha para isso. Você não faz questão disso, mas essa porra uma hora vai acontecer. E quando isso acontecer, a gente vai ver na nossa próxima aula, porque essa vai ficando por aqui. Então, são 2 aulas de 45, 42, 43 minutos, mais ou menos. Esse é o primeiro bloco e daqui a pouco, ou numa próxima oportunidade, a gente volta com mais um bloco. Fiquem todos muito bem. E, meu filho, cuidem-se. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.